Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Esse vídeo é uma resposta à Rede Globo, principalmente, mas também a todos os veículos de informação jornalística que estão querendo induzir as pessoas, passar uma imagem, porque isso aqui nós vemos claramente, eles querem passar uma imagem de que a igreja, em algum momento, acredita ou acreditou que Maria é salvadora da humanidade. Por quê? Porque olha a forma que esse pessoal aplica e coloca na matéria. Papa Leão XIV alerta católicos de que Jesus é o único Salvador e impõe limites para a veneração a Maria. Agora eu pergunto, quando que a igreja afirmou que existe alguém que salvou o mundo além de Cristo? Essa que é a grande questão. Quando que a igreja afirmou isso? Por quê? A corredenção de Maria, ela é no sentido de que ela coopera para a redenção, com o sim dela, com o servir de mãe dela. É dessa forma que Nossa Senhora coopera. Nossa Senhora não morreu no lugar de Cristo, mas a todo instante os veículos de comunicação e principalmente a Rede Globo, ela quer que as pessoas olhando vejam que a igreja afirmou algo que nunca afirmou. Papa Leão alerta católicos de que Jesus é o único Salvador. Qual Papa que falou que Jesus não é o único Salvador, que tem outro Salvador junto com Cristo? Por exemplo, eu vou citar o Catecismo da Igreja Católica. Eu quero colocar aqui, principalmente, o número 967, 968, 969 e 970, ou seja, 967, 68, 69 e 970, do Catecismo da Igreja Católica. Ó, vamos escutar. Pela sua adesão total à vontade do Pai, à obra de seu Filho, a cada moção do Espírito Santo, a Virgem Maria é para a Igreja o modelo de fé e da caridade. Com isso, ela é membro supereminente e absolutamente único da Igreja, sendo até a realização exemplar da Igreja. Mas seu papel em relação à Igreja e a toda a humanidade vai ainda mais longe. De modo inteiramente singular, pela obediência, fé, esperança e ardente caridade, ela cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas. Por esse motivo, ela se tornou para nós mãe na ordem da graça. Ou seja, o catecismo é muito claro, a igreja sempre foi muito clara. Agora, por essas matérias jornalísticas, nós, olhando, lendo, podemos concluir que a igreja afirmou em algum momento que existe outro Salvador ou Maria como salvadora da humanidade. E na realidade, a igreja sempre afirmou a cooperação. 968, ó. Ela cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas. Mas continuamos, 969. Essa maternidade de Maria na economia da graça perdura ininterruptamente a partir do consentimento que ela fielmente prestou na Anunciação, que sobre a cruz
resolutamente manteve até a perpétua consumação de todos os eleitos. Assunta aos céus, não abandonou este mundo salvífico, mas por sua múltipla intercessão prossegue em granjear os dons da salvação eterna. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sobre os títulos de advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. A missão materna de Maria em favor dos homens, de modo algum, obscureceu nem diminuiu a mediação única de Cristo. Está muito claro aqui. Pelo contrário, até ostenta sua potência, pois todo o salutar influxo da bem-aventurada Virgem deriva dos superabundantes méritos de Cristo. Estriba-se na sua mediação, dela depende inteiramente e dela aufere toda a sua força. Com efeito, nenhuma criatura jamais pode ser colocada no mesmo plano que o Verbo encarnado e redentor. Mas da mesma forma que o sacerdócio de Cristo é participado de vários modos, seja pelos ministros, seja pelo povo fiel, e da mesma forma que a indivisa bondade de Deus é realmente difundida das criaturas de modos diversos. Assim também, a única mediação do Redentor não exclui senão que antes suscita nas criaturas uma variegada cooperação que participa de uma única fonte. Ou seja, meus irmãos, Nossa Senhora, ela em nenhum momento a Igreja o coloca como salvadora, mas apenas cooperadora. Por isso, esse termo corredentora, nunca, em nenhum momento, essa corredenção de Maria toma o lugar de Cristo. Precisamos pontuar essas coisas. Aí agora eu vou ler a matéria para vocês verem como essa matéria aqui, ela é mal colocada, dando a entender o que a Igreja nunca disse. Jesus pode ter ouvido palavra de sabedoria de sua mãe, Maria, mas ela não o ajudou a salvar o mundo da danação, disse ao Vaticano nessa terça, dia 4. Em um novo decreto aprovado pelo Papa Leão XIV, o principal órgão doutrinário do Vaticano instruiu os 1,4 bilhão de católicos do mundo a não se referirem a Maria como corredentora do mundo. Só Jesus salvou o mundo, diz a nova instrução, resolvendo um debate interno que intrigava figuras importantes da Igreja há décadas e que chegou a provocar raras divergências públicas entre papas recentes. Não seria apropriado usar o título de corredentora, dizia o texto. Esse título pode criar confusão e desequilíbrio na harmonia das verdades da fé cristã. Os católicos acreditam que Jesus redimiu a humanidade por meio da sua crucificação e morte. Os estudiosos da Igreja debatem há séculos se Maria, a quem católicos e muitos cristãos chamam de Mãe de Deus, ajudou Jesus a salvar o mundo. Olha, meus irmãos, é difícil. Eles colocam de uma forma aqui que o documento não diz dessa forma aqui, mas eles se expressam de uma forma que os católicos vão concluir algo que o documento não disse. Como eu falei ontem, o documento, ele fala tudo que a Igreja sempre acreditou. O único problema é que ele fala que é sempre inadequado, sempre inoportuno utilizar o título de corredentora, que o próprio catecismo coloca que, se bem explicado e bem colocado, ele pode ser usado, tá? O falecido Papa Francisco se opôs veementemente à atribuição do título de corredentora a Maria, chegando a chamar a ideia de loucura. Onde que o Papa falou isso? Porque assim,
coloca entre aspas, coloca algumas coisas, mas precisa citar as fontes, né? Ela nunca quis tirar nada do seu filho para si, disse Francisco, que faleceu em abril. O antecessor de Francisco, Bento XVI, também se opôs ao título. Seu antecessor, João Paulo II, o apoiou, mas deixou de usá-lo publicamente em meados da década de 90, depois que o Escritório para a Doutrina da Fé começou a expressar ceticismo. A nova instrução do Vaticano destacou que o papel de Maria como intermediária entre Deus e a humanidade, destacou o papel, né? Ao dar a luz a Jesus, ela abriu as portas da redenção que toda a humanidade aguardava, afirmou o texto. Segundo a Bíblia, a resposta de Maria ao anjo que lhe disse que ela engravidou foi que assim seja. Ou seja, meus queridos irmãos, quando nós pegamos esse texto, essa matéria aqui, que provavelmente deve ser até de uma agência, nem sei se foi de algum jornalista da Globo ou de alguma agência, nós precisamos entender que as palavras, elas são colocadas de uma maneira que podem deixar a impressão de que em algum momento a igreja acreditou em algo que o catecismo não diz. O catecismo fala da cooperação, e é por causa disso a corredenção. E não fala dessa maneira que está aqui, nem o documento mesmo fala. Então, queridos irmãos, nós precisamos ficar muito atentos às matérias da mídia, ao que eles falam. Por quê? Porque a gente sabe que nesses 2000 anos de igreja, nós tivemos muitas batalhas e muita gente que quer passar imagem e colocar informações que a igreja não falou, que a igreja não disse. Então, muito cuidado. Sejamos católicos que tenham uma prudência de ler as coisas que a igreja está falando e não ler simplesmente os noticiários, porque os noticiários podem querer ou podem colocar palavras que são um pouco diferentes ou muito diferentes do que a igreja afirmou. Então, essa é a minha resposta. Se a igreja afirmou, a Rede Globo, a resposta da Rede Globo e a todas as outros jornais, se a Rede Globo, aliás, se a igreja algum dia afirmou que Maria, ela é salvadora no lugar de Cristo, então provem. Não vão conseguir provar, mas provem, porque é isso que vocês estão querendo dizer nas entrelinhas nessas matérias, Rede Globo e muitos outros jornais. Então que Deus nos defenda para defender a verdade da Santa Igreja. Lembro que nós estamos com a promoção do terço de Nossa Senhora das Graças, do terço de Nossa Senhora Aparecida na Santórium Católico. Se você utilizar o cupom Católicos10 ou Católicos de Verdade 10, vocês ganham 10% de desconto, frete grátis e ainda uma dezena maravilhosa, os melhores terços que eu conheço. santoriumcatólico.com.br. Salve Maria e que viva Cristo Rei!